Amados irmãos, sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias em Marcos. Em João capítulo 15, perdão. Em João capítulo 15, os versos 9 a 15. Vamos fazer essa leitura, João no capítulo 15, de 9 a 15. Vamos ler alternadamente, e o último verso, 15, a gente lê junto, pode ser assim? Ok? O texto do capítulo 15 fala da videira, que Jesus então ensina aos seus discípulos, falando: eu sou a videira e vós sois o ramo. Já do verso 9 ele diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Tenho dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos... porque os servos, mas tenho, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, te tenho dado a conhecer. Muito bom. Então, meus amados irmãos, nós vamos conhecendo a partir da leitura do texto aquilo que nós queremos falar sobre a origem do amor. O próprio evangelista João, no capítulo 13, no verso 34, ele usa essa expressão ali, nesse verso 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Dessa forma, então, meus amados irmãos, a Bíblia faz perguntas para nós, mas essa mesma Bíblia também responde todas essas perguntas. Qual é a origem do amor? Se nós, então, olharmos na palavra de Deus, nós vamos encontrar a resposta. A origem do amor vem de Deus, porque Deus é... mas e se eu perguntar agora para vocês, de onde vêm as nossas contendas? De onde vêm os nossos desentendimentos? De onde vêm, meus amados irmãos, de onde vêm as nossas rixas? Tem rixas aqui, sim ou não? De onde vêm as ofensas? Se existe algo que nós gostamos de fazer, é ofender uns aos outros. Ofendemos com gestos, ofendemos com palavras, ofendemos de todas as sortes e de todas as naturezas. Portanto, é isso que nos separa uns dos outros. E Jesus está aqui nesse texto chamando-nos para nos unirmos uns aos outros. Unirmos uns aos outros. Pela manhã foi lido um texto de Efésios no capítulo 4, dizendo que nós fazemos parte de um corpo. Fazemos parte como membros desse corpo. E nós precisamos edificar esse corpo. E dessa forma, então, meus amados irmãos, talvez nós podemos explicar a origem das contendas que surgem em nosso meio. A palavra de Deus diz que essas que essas contendas, que essas rixas, que essas discussões, que essas coisas banais vêm do nosso egoísmo. Nós somos egoístas demais. Vem do nosso preconceito, vem da nossa intolerância. Pensa numa pessoa que é intolerante. Pensa, quem? Os crentes. Não é só aqui não, tá? Não é só aqui não. Bicho crente é um bicho intolerante. Assim então, diz a palavra do Senhor, meus amados irmãos, que nós temos em nosso meio muito preconceito. E nós achamos que nós estamos certos. O certo mesmo, meus amados irmãos, é que o nosso comportamento tem sido um comportamento degradante,
tem sido um comportamento deselegante, tem sido um comportamento desnorteante, porque desnorteia as pessoas, não dirige, não conduz, não leva as pessoas para cima, não joga as pessoas para cima. O nosso comportamento é um comportamento doente, é um comportamento sem vida, é um comportamento sem razão, é resultado, meus amados irmãos, inevitável. Sabe de uma coisa? Isso é resultado de uma vida sem a presença de Deus. Porque quando Deus está conosco, quando Deus faz parte, quando Deus caminha conosco, nós vamos ter comportamentos completamente diferentes desses. Nós sabemos, e a Bíblia diz também, que nunca foi fácil, e não será fácil até a volta do Senhor Jesus Cristo, a nossa convivência humana. Não é verdade? A convivência entre os homens sempre serão difíceis. Portanto, Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 4, no verso 8, ele fala dessa razão, dessa difícil convivência entre os irmãos. Portanto, nós aprendemos em Gênesis que nem mesmo os membros da primeira família conviveram bem. Nem mesmo os membros da primeira família tiveram paz. Cometeram ali crime de morte. Portanto, se a vida é assim, então, quem é que pode cumprir o mandamento do amor que o Senhor Jesus Cristo nos exorta em João capítulo 3, no verso 34, dizendo que vocês devem amar uns aos outros. E qual é a forma que nós devemos amar uns aos outros? Que está lá em João. Qual é a forma que nós devemos, meus amados irmãos, amar uns aos outros? Como eu vos amei. Como eu vos amei. Aí vem outra pergunta para nós. Como foi que o Senhor Jesus nos amou? Qual é a forma do Senhor Jesus nos amar? É dessa forma, então, que nós também devemos olhar para a origem do amor e pensar se nós realmente podemos cumprir o mandamento. Sabe, a resposta é sim. Nós podemos cumprir esse mandamento. Mas, em primeiro lugar, eu quero destacar para vocês, nessa breve introdução, que para nós cumprirmos esse mandamento, nós precisamos ser lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós precisamos ser regenerados pelo poder do Espírito Santo. Sem essa condição, nós jamais vamos poder cumprir esse mandamento do Senhor na nossa vida. O fato, meus amados irmãos, é que o amor, ele é uma necessidade vital para todos nós. Assim como eu devo amar, fica claro e muito evidente que eu também sou alvo. E necessito desse amor. Eu necessito, porque sem esse amor de vocês, eu não vou ter vida em mim mesmo. Assim como também se eu não amar, eu também não tenho vida em mim mesmo. Portanto, é um desafio constante, meus amados irmãos, e além de tudo é uma bênção inestimável, da qual nenhum de nós podemos abrir mão. Nós precisamos, meus amados irmãos, como eu disse, abrir o nosso coração. Primeiro, deletar tudo aquilo que está no nosso coração, abrir o nosso coração, abrir agora uma pasta nova e salvar nessa pasta todos os ensinos desse texto para a nossa vida, para que nós possamos, todas as vezes que tivermos necessidade, ir lá, abrir essa pasta e tirar de lá esse ensino precioso para a nossa vida cotidiana. Assim, então, em primeiro lugar, eu quero destacar que o amor, ele é uma questão de vida ou de morte. Ou a gente ama para viver, ou a gente não ama e morre. Mas morre literalmente, porque o texto deixa isso muito claro para nós: como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, e assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor se não permanecer, não tem vida. Eu preciso permanecer todos os dias. Meus amados irmãos, nós ouvimos na semana passada, no domingo, na mensagem do reverendo Daniel, quando ele falava sobre reconciliação de dois irmãos briguentos. Dois irmãos briguentos. O que existia entre eles? Inveja, ciúmes,
existia orgulhos, existia vaidade entre eles, ao ponto de um ficar ali o tempo todo instigando o outro, trapaceando o outro, ao ponto de depois serem obrigados a se afastarem, porque a convivência já não era mais possível. Assim então, depois de muitos anos, o Senhor toca no coração de um deles para ir ao encontro do outro, para a sua reconciliação. Não importa, ali o importante não era os presentes oferecidos, ali o que era importante e que traz a lição preciosa para a nossa vida, é que nós necessitamos de reconciliar com os nossos irmãos. A reconciliação, ela é necessária. E o capítulo 32 diz que quando eles se encontraram, quando eles se aproximaram, algo extraordinário aconteceu, eles se abraçaram, eles choraram. Isso chama reconciliação. Mas nós falamos na quinta-feira, e o presbítero Clóvis até usou a expressão, às vezes nós entramos por um corredor e o outro sai pelo outro, para nós não cruzarmos. E nós não cruzando, nós não precisamos falar um com o outro. Nós não precisamos sequer emitir o som. Bom dia, boa tarde. Não é verdade? Então, dessa forma, isso significa que não há entre nós amor, mas sim há entre nós uma competição, há entre nós orgulho, soberba, altivez. E nós sempre vamos, com essas atitudes, inferiorizar o outro. Nós vamos nos engrandecer, vamos nos sentir grande, e o outro, nós vamos aniquilar, nós vamos torná-lo pequeno, quando a proposta de Deus para nós é comunhão, alegria, paz, longanimidade, tolerância, paciência, compaixão. Sem amor, a nossa comunhão, ela é inexistente, ela é vazia, ela é infrutífera, ela é morta. A nossa existência, meus amados irmãos, se esvai. O amor, então, é a prova de que nós estamos vivos para Deus e fazendo aquilo que Ele nos ordenou, aquilo que Ele ordenou aos seus discípulos. Assim como eu vos amei, vocês devem também permanecer nesse mesmo amor. Portanto, meus amados irmãos, a pergunta para nós é a seguinte: quem eu vou amar? Quem eu vou amar? Quem eu vou, deixa eu ver, quem que eu vou amar? Não é assim? Eu vou escolher quem que eu vou amar, deixa eu ver aqui, quem que é merecedor do meu sacrifício, quem que é merecedor do meu esforço. Eu vou fazer um esforço tremendo, porque é difícil amar, não é verdade? Então eu vou ter que me esforçar. Já que eu tenho que me esforçar, eu também vou escolher. Não é verdade? Vou escolher. Quando na verdade o que o texto está nos dizendo, que não é uma questão de esforço, que não é uma questão de sacrifício, mas é uma questão de obediência. O texto deixa isso muito claro para nós, que é uma questão de obediência ao Senhor. E assim diz o texto: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é a origem, Deus é a fonte do amor. E dessa forma, meus amados irmãos, nós precisamos olhar, porque pode ser que a pessoa que precisa do nosso amor está sentada do nosso lado. Eu estou vendo aqui o Pedro, com amor imenso, cuidando desse jovem rapaz chamado Thomas. Ele está demonstrando o que ali? O que ele está demonstrando? Amor. Amor desmedido, amor sem medida. Ele está dando toda a atenção necessária para que ele seja, daqui a pouco, útil no reino de Deus nessa igreja. Quantos de nós temos esse carinho? Quantos de nós temos esse cuidado? Quantos de nós investimos na vida um do outro? Nós não investimos no outro. Não temos tempo, não temos paciência, não temos vontade, não temos desejo, e o fruto, nós enterramos. O talento, quer dizer, nós enterramos. Só que no dia de prestar conta, vai ficar difícil para nós, não é verdade? Portanto, a pessoa que precisa do nosso amor, ela está sentada do nosso lado. Tem alguém sentado do seu lado, sim ou não?
Tem sim ou não? Ah, ainda bem. Então tem uma pessoa aí que precisa do seu amor. Tem uma pessoa sentada perto de você que precisa do seu amor. Essa pessoa, meus amados irmãos, é a pessoa mais importante nesse momento. Mas além dessa pessoa, nos diz também que existem outras pessoas que estão lá fora. Pode ser que estão caídas em uma vala, pode ser que estão em um beco, pode ser que estão em uma calçada, pode ser que estão em um abrigo. Irmãos, nós precisamos atentarmos, porque existem pessoas que precisam muito do nosso amor. E se existem pessoas que precisam do nosso amor, essas pessoas estão dentro da nossa própria casa, dentro do nosso lar. A maior necessidade de amor está dentro da nossa casa. Sabia disso? Às vezes nós pomos nossa cabeça a pensar naqueles que estão lá fora, naqueles que estão morrendo, naqueles que estão nos abrigos, naqueles que estão na chuva, no relento neste momento, porque não tem casa. Há muitos que possivelmente nessa chuva torrencial a casa tenha desabado, ou estão inundadas de água. E às vezes nós nos pomos a nos preocupar com eles. É necessário nos preocuparmos com eles, mas é também necessário nos preocuparmos, porque dentro da nossa casa tem gente morrendo sufocada, por falta do nosso amor, por falta de nós gastarmos um pouco de tempo com essa pessoa. Quantas vezes, meus amados irmãos, pessoas se divertem conosco, pessoas sorriem conosco, pessoas trabalham conosco, pessoas estão dando tudo de si do nosso lado, mas nós não conhecemos a sua alma, nós não conhecemos o seu coração, nós não conhecemos os seus sofrimentos, e talvez ela está sofrendo sozinha, com um vazio profundo na sua alma, e nós não lhe demonstramos o mais profundo dos nossos sentimentos, que é o nosso amor. Meus amados irmãos, nosso comportamento tem matado as pessoas, o nosso comportamento tem matado os relacionamentos. Infelizmente, este mal está presente em todos os lugares, e o pior, não está ausente na nossa igreja. Nós temos vários critérios para avaliar as pessoas. Nós chamamos as pessoas de feios, nós chamamos as pessoas de, sei lá, muitos outros nomes, rotulamos as pessoas, fazemos brincadeira de mau gosto com as pessoas. Mas nós não entendemos que isso é preconceito, e o preconceito separa as pessoas. O amor liga, o amor aproxima as pessoas. O preconceito cria divisões, rupturas. O amor reconcilia, como nós vimos no domingo passado. O preconceito fere as pessoas, mas o amor cura as pessoas. Assim nos diz a palavra de Deus. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5,18. Para derrubarmos, por meio do amor recíproco, todo e qualquer tipo de preconceito. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois, o quê? Sois um em Cristo. Gálatas 3:28. Portanto, meus amados irmãos, o amor é uma questão de vida ou morte. Em segundo lugar, o amor também é um desafio. Nós precisamos aprender que esse desafio ele é constante, e ele deve ser um desafio sem medida. Portanto, ele diz para nós assim: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu os amei. Então é de forma imensurável, é constante, e é um desafio para cada um de nós. Além do amor ser então uma questão de vida, ele vai transformar, ele vai mudar, e nós precisamos demonstrar isso. Então, meus amados irmãos, quando pensamos naqueles que estão lá sofrendo com a indiferença do mundo moderno, desse mundo violento, desse mundo cheio de confusões, aqueles que estão
em busca de ajuda, aqueles que estão em busca de apoio, aqueles que estão em busca de relacionamentos fraternos, de amizades sinceras, saudáveis, equilibradas, discretas. Eles vêm, eles chegam e eles às vezes não encontram em nosso meio. Às vezes encontram um ambiente mais hostil do que o ambiente onde eles estavam. Portanto, meus queridos irmãos, quando eles chegam na igreja, eles precisam desse amor recíproco, ensinado e motivado pelo Senhor Jesus Cristo. Mas nós não podemos deixar que eles corram o risco de chegar nessa igreja e não encontrar esse ambiente de receptividade agradável, mas possivelmente encontrar aqui neste lugar, um lugar de solidão, um lugar de indiferença, um lugar de hipocrisia, um lugar de egoísmo, um lugar de intolerância, um lugar de aspereza, um lugar de inveja, de amargura, de maledicência, ou até mesmo de coisas piores do que aquelas que eles estão acostumados a viverem lá fora. Jesus fez desse mandamento para nós um desafio. Ele está nos desafiando, Ele está desafiando a nossa igreja, a fim de que nós possamos, meus amados irmãos, sermos beneficiados, ao mesmo tempo que nós manifestarmos esse amor publicamente. Diz Ele: nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, ou uns pelos outros. Portanto, somos frutos desse amor de Deus. O Senhor nosso Deus nos fez, o Senhor nosso Deus nos criou, o Senhor nosso Deus nos fez para amar sem medida. Portanto, não deve existir no nosso meio solidão e egoísmo. Isso faz parte da nossa natureza caída, mas nós já fomos restaurados. A solidão é algo indescritível. Nós não conseguimos medir, mas traz sofrimentos irreparadores. Nós precisamos, meus amados irmãos, demonstrar amor, pois nenhum de nós vai conseguir viver para nós mesmos, como diz o Senhor Jesus. Ninguém vive para si mesmo, ninguém morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amemos uns aos outros. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado. A igreja do Senhor, a igreja presbiteriana de Filadélfia, ela foi chamada para ser o bom perfume de Cristo. Onde essa igreja chegar, as pessoas precisam inalar o seu bom perfume. As pessoas precisam inalar ali esse perfume com toda a sua essência. Portanto, meus amados irmãos, nós fomos criados para ir para fora, a fim de cativar com esse aroma suave aqueles que vivem nesse mundo perdido, nesse mundo em decomposição, esse mundo fétido. E somente quando a sociedade que está lá fora, as pessoas que estão lá fora, inalar essa fragrância, sentir a presença nossa, que vamos, através da palavra de Deus, em nosso coração, proferir gestos e atitudes responsáveis, essas pessoas vão sentir realmente o que é um amor fraternal e vão conhecer a presença transformadora de Deus na nossa vida. Muitos de nós estamos vivendo, mas não estamos conseguindo expressar a presença de Deus em nós. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. A igreja do Senhor é assim. A pessoa que participa do culto com você, ela é membro da igreja, ela é a pessoa que está precisando do seu cuidado neste momento,
Ou talvez podemos até imaginar que o nosso vizinho também está precisando de nós, está precisando da palavra de Deus. É um desafio para nós, meus amados irmãos. Nós precisamos, através das nossas atitudes, transformar pedras brutas em pedras vivas. O que nós não podemos ser, meus amados irmãos, é pedra de tropeço na vida das pessoas. Portanto, nós precisamos trazer edificação e não ruína. Nós precisamos servir de inspiração e não de desânimo. Nós precisamos servir de motivação para as pessoas. Esse é o papel da igreja, essa é a nossa vida. Acima de tudo, então, as nossas atitudes trarão bênçãos para as pessoas, ou trarão maldição. Depende da forma como nós nos conduzimos como igreja de Deus lá fora. Ou nós trazemos bênção, ou nós trazemos maldição. Ou nós trazemos a salvação, ou nós trazemos a condenação. Que tipo de atitude temos nós? Nós temos, meus amados irmãos, vivido dessa forma uma questão de vida ou de morte? Nós temos sido desafiados constantemente a mostrar o nosso amor? Terceiro, o ensino desse texto para nós é que com a demonstração deste amor, nós vamos ser pessoas abençoadas. O amor é uma bênção, a prática do amor é uma bênção para nós. Portanto, ele diz: vós sois, verso 14, vós sois meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Já não vos chamo, porque o servo não sabe o que faz, mas eu vos tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Vocês são amigos, nós somos amigos do Senhor Jesus Cristo, se nós praticarmos esse amor. Então a prática desse amor traz para nós bênçãos. Eu sou amigo de Jesus. Você é amigo de Jesus, sim ou não? Oh Deus! A ordenança de Jesus para os apóstolos é: amai uns aos outros como eu os amei. Portanto, além de ser uma questão de vida ou de morte, de saúde espiritual, além de ser também um desafio para a igreja a qual nós servimos, é ainda um mandamento de nós sermos abençoados e traz muitos benefícios para a nossa vida. Certamente, meus amados irmãos, nada expressa mais vividamente essa bênção do que a figura do corpo e a igreja. Em Romanos, no capítulo 12, no verso 5, está escrito: assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo, e todos estamos unidos uns com os outros, como parte diferente de um só corpo. Não importa que parte nós somos, o que importa é que todos nós precisamos estar unidos num só propósito. Quando o amor então é recíproco, quando o amor é verdadeiro, a igreja do Senhor passa a trabalhar em favor uns dos outros. A igreja passa a trabalhar em favor de abençoar os outros, de abençoar a vida dos outros. Os membros do corpo sempre vai agir e reagir em favor uns dos outros. Eu preciso me levantar, eu preciso me colocar de pé. E para eu me colocar de pé, eu preciso do esforço das minhas pernas. Eu preciso. Num desequilíbrio, eu preciso do apoio das minhas mãos. Não é verdade? Quem de vocês é mão? Quem de vocês é perna? Para ajudar a levantar, para ajudar a amparar, para ajudar a segurar. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, Romanos 15, verso 5. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros
superior a si mesmo. Eu estou te levantando, irmão. Eu estou te levantando, porque você é maior que eu, você é melhor que eu. Às vezes nós sentamos para julgar as pessoas. Quem somos nós para julgar as pessoas? Somos às vezes pior que elas. Mas nós precisamos, como corpo do Senhor Jesus Cristo, como igreja do Senhor Jesus Cristo, contarmos uns com os outros. Como eu posso estar bem com Deus se eu fecho os meus olhos e os meus ouvidos para não ver e nem sentir e nem perceber o sofrimento, a tristeza, a amargura, a desilusão, a falta de esperança que o outro está passando e eu conheço tão bem? Como eu posso me sentir bem? E o pior, que tem pessoas que se sentem bem e ainda acha que o outro está passando por tudo aquilo porque se fez por merecer. O amor que se manifesta em meu coração, esse amor deve ser puro, verdadeiro, derramado do céu sobre a minha vida. Ele deve eliminar todo o individualismo, todo o egoísmo, a fim de que o meu testemunho glorifique o meu Deus, glorifique o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, meus amados irmãos, nós precisamos demonstrar esse amor fraternal de forma prática, agindo com generosidade, sofrendo, servindo, trazendo encorajamento, procedendo com benignidade, sendo prestativos, dispondo a servir, demonstrando sensibilidade, chorando com os que choram, dando bons conselhos, como diz Paulo aos Colossenses: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus e cantando. Se de fato nós estamos dispostos a cumprir os mandamentos do Senhor de amarmos uns aos outros, demonstramos o amor de Deus em nossos corações. Assim como Cristo nos amou, na certeza de que esse amor recíproco é uma necessidade de vida para todos nós, ele é também um desafio inestimável, não dá para estimar, e nós não podemos prescindir. Então nós temos, meus amados irmãos, de aprender a olhar para as pessoas da forma como Deus olha. Como é que Deus olha para você? Deus olha para você vendo todos os seus pecados? Deus olha para você vendo as suas mazelas? Deus olha para você vendo as coisas erradas que você está fazendo? Ele olha para você, quando você está em Cristo, Ele olha para você vendo Cristo na sua vida. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que olhar com os olhos da fé, porque o Senhor não vê como o homem vê. Nós temos que olhar para as pessoas com discernimento. E quem é que dá discernimento? O Espírito Santo de Deus. Portanto, não julgue uns aos outros. Pelo contrário, diz a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 14, no verso 3, tomai propósito. E o que é tomar um propósito? Tenha propósito, não é assim que você fala com seu filho? Tenha propósito. A palavra de Deus está falando, tomai propósito, de não pôr de pedra de tropeço no caminho dos outros. Não pôr de pedra de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Nós temos que olhar para as pessoas, meus amados irmãos, com o olhar do coração. Nós temos que olhar para essas pessoas com os olhos de Deus. Alguém por quem Cristo morreu. Cristo morreu por você, sim ou não? É dessa forma que eu quero olhar para você. Cristo morreu por você. E é dessa forma que eu quero que você olhe para mim. Cristo morreu por mim. Portanto, eu sou amado de Deus. Alguém em que nós devemos agora orar e amar. Orar e amar essas pessoas. E quando nós assim fizermos isso, nós vamos ser conhecidos. Nós vamos ser conhecidos como discípulos do Senhor Jesus. Quando você fizer isso, vocês vão ser conhecidos como os meus discípulos.
Foi isso que Jesus nos ensinou. Foi dessa forma que Jesus viveu. E assim, se nós temos um mestre que nos ensinou, é dessa forma que nós devemos também viver, como Cristo viveu. É um desafio grande para nós? É. Mas Deus se dispôs a dar Jesus por você. Deus se dispôs a morrer por você. A pergunta é: agora você está disposto, nessa noite, a se esforçar e procurar cumprir esses mandamentos do amor? Sim ou não? Cantemos então, meus amados irmãos, o hino 105, a certeza do crente. Eu não sei porquê, eu não sei. Não é assim que diz o hino? Não sei porquê.